O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que vai ler o requerimento de instalação da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar fraudes do INSS, apenas no mês de junho. A oposição tinha expectativa de que isso ocorresse na semana que vem, nos próximos dias. Mas quem vai trazer todos os detalhes é a repórter Carol Rosito, já na tela aqui do CNN Prime Time. Muito boa noite, Carol. Oi, Yuri. Boa noite para você também. Boa noite a todos. O presidente Davi Alcolumbre fez esse anúncio, à imprensa, logo depois de fechar esse acordo com os líderes partidários, numa reunião que aconteceu hoje mais cedo na residência oficial. Alcolumbre explicou o seguinte, que ele chegou a sugerir a data do dia 27 de maio, semana que vem, para realizar a sessão conjunta do Congresso, para que os parlamentares pudessem ali deliberar sobre os vetos presidenciais. Tem uma lista, mais de 60 vetos, que aguardam decisões de deputados e senadores, inclusive vetos ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E que nessa sessão ele faria, então, a leitura do requerimento para instalar a CPMI do INSS. Agora, segundo Alcolumbre, houve ali uma falta de organização das lideranças, dos líderes partidários, que não conseguiram chegar a um consenso sobre essa pauta, que poderia ser colocada em votação na semana que vem. Eles não conseguiram chegar a um consenso sobre vetos que iriam derrubar, vetos que iriam manter, e que por isso ele não iria convocar uma sessão conjunta, uma sessão do Congresso, apenas para fazer a leitura desse requerimento. Então, por isso, ele adiou a sessão do Congresso para o dia 17 de junho, esperando que até lá haja um consenso sobre os vetos presidenciais, e também ele fará a leitura nessa sessão do dia 17. Claro que essa decisão pegou ali a oposição, deixou a oposição insatisfeita, que esperava que essa sessão ocorresse já na semana que vem. A base governista segue ali com seu posicionamento, se manifestando contra, principalmente o governo, se manifestando contra a instalação de uma CPMI. De qualquer maneira, Alcolumbre negou que tenha feito qualquer tipo de movimento para ir contra a instalação da CPMI. Ele disse que a comissão já apresenta ali os critérios necessários, segundo o próprio regimento, para ser instalada. Os deputados e senadores conseguiram o mínimo necessário de assinaturas, protocolaram o documento e agora ele vai seguir o rito que é exigido aqui dentro do Congresso, que é fazer a leitura numa sessão conjunta para que ela possa automaticamente ser criada ali e instalada. Muito possivelmente, então, isso ficaria, segundo a avaliação de alguns senadores que eu ouvi agora à tarde, para o segundo semestre. De qualquer maneira, a oposição diz que vai manter de hoje até a data de dia 17 a mesma estratégia, continuar buscando apoio e mais assinaturas, inclusive para buscar maioria na Câmara dos Deputados. Eles conseguiram formar maioria aqui dentro do Senado para exatamente mostrar a força e a pressão dessa medida, dessa proposta para investigar a fraude bilionária do INSS aqui dentro do Congresso Nacional também. Vamos acompanhar. Yuri. Sem dúvida alguma, Carol Rosito trazendo as informações para nós ao vivo, direto de Brasília. Também está em Brasília a Jussara Soares, que se junta a nós. Caio Junqueira já fez a sua primeira participação aqui no Prime Time. Jussara, portanto, começo contigo. Muito boa noite. Esse adiamento acaba sendo, atende a um pedido do governo, como você mesma havia antecipado aqui na programação da CNN Brasil na semana passada. Boa noite. Boa noite, Yuri, Caio e todo mundo que está aqui com a gente. Exatamente. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que esse adiamento da sessão do Congresso se deve pela questão dos vetos, porque não há acordo. Mas, na semana passada, Davi Alcolumbre se reuniu com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e naquela reunião que ocorreu na quinta-feira, ou portanto há uma semana, Davi Alcolumbre citou o seguinte: olha, vai ser muito difícil segurar essa CPMI, não dá para não ler esse requerimento, que já conta com mais de 40 senadores e deputados também, ao total, mais de 240 assinaturas. E aí, o acordo que foi feito ali
Caio e Yuri, foi que o seguinte, ele falou, não dá para segurar, o que eu posso tentar fazer é adiar. E o próprio governo apostava nesse adiamento, aposta ainda, para tentar se articular. O governo até então estava vindo mais devagar em relação à CPMI, estava bastante resistente em entrar, em assinar. Só que a temperatura, como o próprio Davi Alcolumbre disse para a ministra, dizendo o seguinte, não consigo não segurar. E aí o governo tenta que com esse tempo possa tentar desmobilizar alguns parlamentares, inclusive chegaram a pensar o seguinte, olha, se com o avançar da investigação, alguns parlamentares podem ser implicados e aí podem tentar, podem acabar desistindo dessa assinatura. Fato é que no Congresso a abertura dessa CPMI é dada como certo. Agora, em junho, né, 17 de junho, deve ser lido o requerimento e aí a expectativa é que seja instalado e a oposição vai seguir mantendo a pressão. Agora, fato importante que o governo precisa se agilizar, porque se for realmente aberta essa CPMI, o governo precisa disputar cargos importantes, uma relatoria, a presidência, enfim, ocupar ali a mesa da CPMI para não perder tanto a narrativa e tentar ali fazer a sua defesa. Fato é que o que se fala é o seguinte, se for abrir uma comissão parlamentar mista de inquérito, é preciso investigar tudo, desde o governo de Jair Bolsonaro até aqui. Enfim, essas são as expectativas. Agora, os parlamentares da oposição prometem seguir fazendo a pressão, então até 17 de junho, esse será um tema recorrente aqui, Yuri. Sem dúvida, Jussara. E falando em pressão da oposição, Caio, não só lá no plenário, seja da Câmara, seja do Senado, né, no Congresso Nacional, mas também em outra ponta da Praça dos Três Poderes. Já tem ação da oposição no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, para tentar antecipar uma dessas comissões de investigação no Congresso, que é por meio daquela CPI da Câmara, Caio. Isso, vamos lá, Yuri, boa noite, Jussara. Esse debate da CPMI, né, que o Davi Alcolumbre acabou jogando a leitura do requerimento para 17 de maio, pelo que eu sinto, ele vem sendo liderado principalmente pela oposição no Senado. Antes de entrar aqui no estúdio, conversei inclusive com o líder da oposição, que é o senador Rogério Marinho, e me disse que, ok, se a CPI mesmo for instalada em 17 de maio, que não há tanta pressa assim. Claro 17 que eles de junho, né? 17 de junho, perdão. Que eles queriam, claro, que fosse lida na semana que vem, mas ok ser no dia 17 de junho. Tem uma questão ali, eles defendendo uma relatoria, uma presidência mais isenta, que não seja dos dois lados e que sim, que investigue, tal qual que era o governo, toda a linha do tempo dessa fraude, pegando todos os governos anteriores e, claro, evidentemente, essa explosão de contratos suspeitos e a fraude no atual governo Lula. Perguntei especificamente sobre a relatoria cair com a Tabata Amaral. Rogério Marinho, a liderança da oposição, se opõe a isso, acha que tem que ser alguém além do centro político, né? Nem muito ligado à oposição, nem muito ligado ao governo. Vamos agora ao movimento da Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, Hugo Mota, não instalou, como a gente sabe, a CPI exclusiva da Câmara, alegando que há uma fila de pedidos de CPI, acho que 12 ou 13, e que a Câmara, segundo o regimento, só podem ter 5 funcionando ao mesmo tempo. O que aconteceu hoje? O deputado Nicolas Ferreira entra com um mandado de segurança pedindo que o Supremo Tribunal Federal obrigue a presidência da Câmara, Hugo Mota, a instalar essa CPI, dizendo que esse argumento das 12 CPIs, da fila de CPIs, ele não se sustenta porque não há nenhuma CPI funcionando, ou seja, ele não despachou sobre nenhuma das CPIs, nenhum dos pedidos de CPI. Ele emula muito também o movimento que a oposição a Bolsonaro fez, pedindo ao Supremo Tribunal Federal que obrigasse o Senado Federal a instalar a CPI da Covid. Foi o que o Supremo fez. O Supremo obrigou a oposição a Bolsonaro a instalar a CPI da Covid, né, que acabou fragilizando bastante também o governo Bolsonaro. O mais interessante desse movimento todo é que nós veremos agora, a partir da resposta do Supremo Tribunal Federal, uma manifestação oficial da Corte sobre isso tudo, né? Até agora o Supremo Tribunal Federal não se posicionou. Claro que o Supremo Tribunal Federal só se manifesta uma vez instado a se manifestar, né? O Poder Judiciário, mas a partir desse mandado de segurança vai ser interessante a gente ver se o ministro, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, a quem esse mandado de segurança foi endereçado, vai se posicionar, de que maneira ele vai se posicionar. Se com os argumentos contrários à instalação da CPI na Câmara ou se, emulando também
a mesma ordem ali do Supremo na CPI da Covid, obrigando o poder, a Câmara dos Deputados, a instalar a CPI do INSS. Muito obrigado mais uma vez, Caio Junqueira e Jussara Soares.